turma, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam prontos para mais uma videoaula, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre análise linguística, vamos corrigir as atividades que eu propus a vocês referente às orações subordinadas adverbiais, ok? Então, vejamos. Sempre pensando o seguinte, a força de superação tem que ser maior que qualquer coisa. Orações subordinadas adverbiais, no caderno de atividades, quarto bimestre, das páginas 7 a 15. Esse exercício 1, eu vou pular ele bem rapidinho, porque a gente já fez ele. Na verdade, na última videoaula, a professora colocou para explicar para vocês como que funcionava, o que era oração principal, o que era oração subordinada, qual era a função dessa oração subordinada adverbial, que é trabalhar, né, de forma sintática, complementando a oração principal, fazendo o papel de adjunto adverbial. A professora explicou isso para vocês. Desta forma, nós agora vamos transformar os dois períodos simples em um período composto, ligando-os por meio de uma conjunção subordinativa adverbial, sem alterar a ordem das orações. Porém, eu posso, por exemplo, eliminar informações que estão redundantes, ou seja, que estão repetitivas. Vamos ver? Primeiramente, eu repito ali a primeira oração. Ele não foi à escola hoje. Ligo com uma conjunção, qual poderia ser? Porque. Ele não foi à escola hoje porque... Eu coloco de novo, ele estava com dor de cabeça? Não, porque estava com dor de cabeça. Eu não preciso colocar ele estava, porque fica subentendido que trata-se desse termo que eu omiti justamente para não ficar uma frase repetitiva. Vamos para a letra B. O professor de matemática estava doente. Como o professor de matemática estava, como o professor estava doente, o professor de matemática tirou licença. Muito bem. O professor de matemática tirou licença porque estava doente? Exatamente. Então, veja que em cada dupla de orações de período simples, nós utilizamos o quê? Utilizamos o recurso coesivo do uso da conjunção, que vocês estão vendo aí de cor diferenciada, o porquê, o como e na letra C o porquê de novo, e omitimos um termo que não havia necessidade de ser repetido na frase, porque a gente já subentende que é dele que está se tratando, certo? Muito bem, então vamos para a letra. O trânsito na rodovia ficou parado por alguns minutos. O trânsito na rodovia ficou parado por alguns minutos porque havia um carro quebrado na pista. Muito bem. Letra E. Ocorrem alagamentos frequentes naquela avenida. Como ocorrem alagamentos frequentes naquela avenida, o motorista precisa mudar seu itinerário. Ótimo. Terminando agora, vamos para a 3. A 3 pede que vocês assinalem o período em que a oração subordinada adverbial está classificada incorretamente. Então, vocês vão ver que à frente de cada período há a informação de que trata-se de uma oração subordinada adverbial. Daí tem comparativa, que está entre parênteses, na segunda, na letra B, causal, na letra C, temporal, na letra D, proporcional, na letra E, comparativa, na letra F, consecutiva e na letra G, condicional. Será que todas elas estão classificadas corretamente? Vamos ver qual delas não está? Então, olha lá, o menino tinha grandes olhos verdes, tal como o pai. Está correto? Se estiver correto, você não vai marcar X. Muito bem. A funcionária não seria promovida mesmo que fosse competente. É uma causa? Não. No caso aí, eu tenho a informação de que trata-se de outra oração, outra classificação, que seria a concessiva. Olha lá, mesmo que fosse, certo? Começou a chover forte assim que cheguei em casa. Temporal, está correta? Está. Quanto mais o exame se aproximava, mais ansioso ele ficava. Então, a proporção que algo ia acontecendo, a outra situação também ia acontecendo, aumentando tanto quanto. Então, aí é proporcional? Sim, correto. O livro ficava mais interessante à medida que eu lia. Comparativa? Não. Se é à medida,
Trata-se de uma proporcional, correto? Prestou bastante atenção na explicação do professor, de modo que não precisou estudar muito para a prova. Trata-se de uma consecutiva? Muito bem, quem colocou consecutiva lá não marcou X, acertou. Assim que não falasse francês, ainda que não falasse francês, foi bem atendido nos hotéis. Condicional. Ela está correta? É uma condição? Não, né, gente? Estamos falando de uma concessiva. Desta forma, ele pede que você corrija a classificação das frases que você assinalou. Então, como a professora falou, a B é concessiva, a E é proporcional e a G é concessiva. No exercício 4, ele pede que você complete o período a seguir com uma oração subordinada adverbial temporal. Ela é pessoal, tá? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês não vão fazer igual, porém vão seguir a forma, né, mais adequada. Eu sempre fico triste quando chove, porque é tempo, então quando chove eu fico triste. Logo que assisto a filmes, eu fico sempre triste logo que assisto a filmes com animais. Certo? Não é difícil, vocês viram que quem determina a classificação ali é a conjunção, que estabelece sentido. Agora no exercício 5, leia a tirinha e responda as questões. Às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua, quando vejo crianças descalças. Você percebe aí uma crítica, né? Uma crítica por parte de Armandinho, referente a justamente ele poder ter, né, e outros não. Então, no primeiro quadrinho, o Armandinho expõe a seu pai uma situação vivida por muitas crianças em idade escolar. Que situação é essa? Então, ele faz uma comparação entre as suas vestimentas e as de outras crianças, correto? Já na letra B, diz assim, inicialmente, por que o pai supõe que o filho sente vergonha de seu tênis? Qual é a suposição do pai? Ele está achando o quê? É uma suposição, né, do quê? Então, ele pensa o quê? Que por usar tênis de marca ou de qualidade inferior aos dos colegas, mas na verdade não é isso, né, que o Armandinho está dizendo. Ele está justamente dizendo que ele sente vergonha, né, quando ele vê crianças descalças, já que ele está tão bem, digamos assim, calçado com um tênis, né, de boa qualidade. Então, ele sente assim, poxa, eu tenho, mas infelizmente outras crianças não têm. E é direito dessas crianças terem também. Então, né, é uma crítica aí a essa situação. Então, agora nós vamos para a letra C, lá na página 9 do caderno de atividades de vocês de língua portuguesa. Qual fala de Armandinho revela seu verdadeiro sentimento? Explique-a. Então, qual é o verdadeiro sentimento? Onde, né, está essa informação? Essa informação está justamente quando ele diz, quando vejo crianças descalças. Armandinho se sente envergonhado por ter tênis bons ou caros e as crianças menos favorecidas não terem calçados. Então, aí é quando eu falo para vocês que há essa crítica, né? Na última fala do menino, que ideia é expressa pela oração subordinada adverbial? A ideia de tempo, já que a oração ela começa com a conjunção subordinada adverbial temporal, quando, ok? Que ideia a oração subordinada adverbial expressaria se Armando dissesse, como tenho tênis caro, sinto vergonha das crianças na rua? Como ficaria? É uma ideia de quê? Ideia de causa. Então, agora, pede que vocês reúnem, de novo, como o último exercício que nós fizemos lá. Reúna os dois, o exercício 3, se não me engano. Reúna os dois períodos simples em um período composto, evidenciando a ideia de causa. Então, é só utilizar a conjunção adequada, né? Como choveu muito forte, não viajamos para a praia. Qual é aí a conjunção que estabelece esse sentido de causa? Como, ok? No reescreva os períodos substituindo a conjunção ou a locução conjuntiva sublinhada pela que está entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Que alterações são essas? Adequações, né? Adequações de elementos linguísticos para que a frase fique harmoniosa. Então, vejamos. Eu vou trocar ainda que por mesmo que. Mesmo que eu não tenha dinheiro, o dinheiro todo, comprarei um carro novo. Muito bem. B. Pedro e os amigos irão ao show desde que
tenham carona para voltar. Veja, Pedro e os amigos irão ao show se tiverem. Viram porque ele fala assim, ajuste, né? Faça os ajustes necessários. Veja, olha, desde que tenham, e o verbo muda. Se tiverem carona para voltar. Correto? Então, letra C. O jogador driblou o adversário. Driblou como tinha treinado. Há necessidade de alterar alguma coisa aqui? Não. Então, fica do jeito que está. O aluno fez o trabalho sozinho, porque os colegas não quiseram ajudá-lo. Então, vou trocar por quê? Por visto que. O aluno fez o trabalho, visto que os colegas não quiseram ajudá-lo. Muito bem. Letra E. Vou trocar por mais que, por ainda que. Então, por mais que ela faça dieta, não consegue emagrecer. Ainda que ela faça dieta, não consegue emagrecer. Difícil? Não, né, gente? Facinho. Vamos para a letra F agora. A letra F é a criança gritava para que todos lhe dessem atenção. Então, eu vou trocar para que por a fim de que. Então, a criança gritava a fim de que todos lhe dessem atenção. 8. Indique a circunstância expressa pela oração subordinada adverbial sublinhada. Então, logo que amanheceu, os turistas foram à praia. Logo que amanheceu indica a ideia de quê? De tempo. Aquelas mulheres falam como papagaios. Como está fazendo o quê? Estabelecendo uma ideia de comparação. C. Avise-me caso você vá ao teatro. Caso indica a ideia de condição. O rapaz comeu tanto que passou mal. Então, neste caso aí, o rapaz comeu tanto que passou mal é uma ideia de quê, gente? De consequência. O fato dele ter comido mal, né? Repercutiu no quê? Dele ter comido muito, né? Repercutiu no fato dele passar mal. A menininha ficou triste porque seu pai viajou, causa. Quando via a avó, a criança corria para abraçá-la. Quando é tempo. Como tudo é incerto, precisamos ter fé. Então, como tudo é incerto, causa. Agora nós vamos para a 9. E a 9 pede que vocês reescrevam os períodos utilizando a conjunção embora. Faça as alterações necessárias. Como nós vimos na atividade anterior, na 6, ele pede que você faça adequações para que a frase fique harmoniosa, né? Ou fique adequada ao tempo e à ação. Então vamos lá. Roberto já escreveu vários livros, mas ainda não foram publicados. Então eu posso colocar o embora no início. Embora Roberto não tenha escrito vários livros, ainda, né? Embora já tenha, escrito vários livros, ainda não foram publicados. Estava cansado, mas continuou estudando para a prova. Embora, olha o verbo, estivesse cansado, continuou estudando para a prova. Apressou-se, mas chegou atrasado. Embora tenha se apressado, chegou atrasado. Letra D. A atleta conseguiu terminar a prova, mas estava machucada. A atleta conseguiu terminar a prova, vírgula, embora estivesse machucada. Letra E. Era muito jovem, mas tinha grande responsabilidade. Embora fosse muito jovem, tinha grande responsabilidade. Gente, não é difícil, certo? Vocês viram lá que é só mesmo adequar aí a oração, adequar também a conjunção de forma, né, que fique harmoniosa a frase e que você possa adequar o verbo também. Vamos para 10. Reescreva a frase de modo que comece com a conjunção C, conforme o modelo. Então, olha lá o exemplo. A mãe verá restos de comida no prato. A mãe se irritará. Se a mãe vir restos de comida no prato, ela se irritará. O filho chegará tarde, a mãe reclamará. Então, se o filho chegar tarde, vírgula, a mãe reclamará.
11. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração subordinada adverbial no seguinte período. Ele fez tudo conforme combinamos. Trata-se de uma ideia final, conformativa, temporal, condicional ou causal. Vamos ver? De uma ideia conformativa. Muito bem. 12. Leia os períodos a seguir. Período 1, 2 e 3. Caso tenhamos tempo, visitaremos as cidades históricas de Minas Gerais. 2. Embora a internet ofereça informações atualizadas, nem sempre elas são confiáveis. E a 3. Como os candidatos estão concentrados, não faziam nenhum barulho. As orações adverbiais sublinhadas exprimem, respectivamente, as ideias de, vamos lá, de tempo, concessão e comparação, de conformidade, consequência e causa, de tempo, causa e conformidade, de condição, causa e conformidade, ou de condição, concessão e causa. Então, você vai ler bastante calma o que está sublinhado em cada um desses períodos e vai analisar o sentido que é estabelecido por essa locução conjuntiva ou por essa conjunção. Vamos lá? Qual dessas vocês marcariam como certa? Letra E, né? Trata-se, então, a primeira é uma condição, caso, embora é uma concessão, e como indica a causa. Correto? Vamos agora para o exercício 13. Estava tão frio que usei meu casaco de lã. Como este período deveria ser completado se começasse com usei meu casaco de lã? Seria conforme estava muito frio? Usei meu casaco de lã à medida que estava muito frio? Usei meu casaco de lã visto que estava muito frio? Ou usei meu casaco de lã ao passo que estava muito frio? Ou usei meu casaco de lã embora estivesse muito frio? Qual desses vocês colocariam ali, né? Como você completaria? Vamos ver? O adequado seria a letra C. Usei meu casaco de lã, visto que estava muito frio. 14. No período como anoiteceu, fui para meu quarto e logo dormi, a oração sublinhada, ela é A. Coordenada sindética explicativa. Letra B. Ela é subordinada adverbial conformativa. Letra C. A subordinada adverbial comparativa. Ou letra D. Subordinada adverbial causal. Ou, por fim, letra E. Coordenada sindética causal. Então, você vai analisar o sentido que é estabelecido através da conjunção como, né? Como anoiteceu, e vai me dizer qual dessas é a correta. Então, trata-se de uma oração subordinada adverbial causal. Professora, mas por que ela não poderia ser coordenada sindética? Porque ela é uma oração, né, que precisa ser complementada. Então, a oração principal, fui para o meu quarto e logo dormi, né? Então, como anoiteceu, complementa essa ideia dizendo que, como anoiteceu, fui para o meu quarto dormir. Correto? E se ela fosse coordenada sindética, causal, ela não trabalharia como um complemento da oração principal. Ela seria o quê? Independente. Certo? Então, a correta é a subordinada adverbial causal. Eu perguntei lá no fórum, na sua opinião, ficou fácil de identificar o sentido estabelecido pelos conectivos? Então, responda lá. Eu quero saber a opinião de vocês. É importante que vocês falem, porque daí, em cima do seu questionamento, eu posso te orientar e explicar melhor, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Qualquer coisa, entrem em contato pelos recados, a professora já responde e a professora também vai explicar para vocês alguns outros exercícios a seguir a partir da página 14 e 15 para que vocês possam realizar. Então, não esqueçam, ao final de cada videoaula, uma atividade sobre ela na produção acadêmica. Realizar as atividades das páginas 7 a 11, tá? E a da 15, de 15 a 18,
vocês também vão poder estar realizando, já que a professora Ailde já explicou para vocês aí, referente a orações reduzidas, tá bom? Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Bom final de semana.